Minha convidada de hoje desafiou o senso comum e está mostrando na prática que pessoas com deficiência de vários tipos podem e devem morar sozinhas quando adultas. Como seguir em frente com seus sonhos quando ninguém acredita? De que forma superar preconceitos? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Eu vou conversar com a economista, mestre em planejamento social, especialista em serviços de saúde, diretora e fundadora do Instituto JNG, Flávia Pope. Flávia, bem-vinda ao programa Educação. E antes de falar desse teu trabalho tão desafiador, né, que vai ser o clímax aqui da nossa entrevista, eu queria entender um pouquinho quem é você. Como é que foi a sua educação e o que a gente pode linkar com a sua trajetória de luta, porque não precisa a gente entrar muito, te ouvir muito para saber que deve ter sido uma luta aí começar nesse projeto. Vamos lá para a infância. O que você acha que fez essa Flávia ser uma mulher assim que acredita tanto, que vai à luta? Que boa pergunta. Tudo bom, Daniela? Bom, o começo lá da minha vida já faz um tempinho, né? Eu sou a filha mais velha de uma família numerosa. Depois de mim nasceram outros 3 filhos da minha mãe e do meu pai. Mais adiante, minha mãe decidiu adotar um menino. E assim, família volumosa, né? Então, acho que já essa questão de se preocupar com o entorno, olhar um pouco como ajudar, como... né? Eu acho que isso me faz lembrar assim, um pouco dessa sensação sempre de tentar resolver alguma coisa e sobretudo, estar muito alerta, muito atenta. Acho que isso foi importante. E depois também tem um fato muito marcante na minha vida, na infância, que com 5 anos eu fiquei diabética. Eu tenho um diabetes tipo 1. Então, essa marca na minha infância, eu acho que explica muita coisa, né? Muito possivelmente, com aquela sensibilidade de criança, perceber a fragilidade da vida. Eu acho que isso me deu assim, uma energia para seguir adiante, para viver, para conviver com uma doença crônica e no meio de uma família muito divertida, numerosa. Eu acho que isso foi importante para ter essa sensibilidade mesmo para a condição das pessoas. Eu acho que é uma das coisas que... As pessoas acham que diabetes porque é uma doença comum. Não, a gente já gravou programas aqui no Educação, é algo muito sério e que traz um impacto na vida da pessoa muito grande, especialmente uma criança, quando vai a uma festinha, um monte de doce, um monte de coisa ali que não pode comer. Preconceito, não vamos chamar, não sei se você passou por isso, não vamos chamar ela porque ela não pode comer, aí fica com aquela cara tristinha ali no canto. Não sei como é que foi com você isso. Se alguém fez isso, eu não soube. Se alguém não me convidou, você não eu não se sentiu soube. Excluída? Não, eu me sentia um pouco sempre com alguma coisa estranha, né? Eu me sentia diferente porque eu lidava com sensações físicas, né, sensoriais mesmo, que eu não pensava se os outros sentiam ou não. Mas eu lembro que eu tinha sempre assim um certo limiar, eu estava sempre lidando com alguma coisa em que eu tinha que prestar atenção. Então eu sou muito alerta, sabe? Sou muito ligada. E quando você falou em família numerosa, pensando em luta, né? Eu também pensei, não num sentido agressivo da luta, mas no sentido de, numa família numerosa, você tem que marcar o teu espaço ali de alguma forma, né? É uma questão de territorial também, principalmente para criança, que não tem os recursos, né? Enfim, que a gente tem para analisar e olhar as coisas de uma outra forma. Você acha que teve a ver, assim, também com você marcar, com uma coisa de marcar território, que te ajudou a ser uma pessoa para frente, assim, que vai à luta? Eu acho que deve ter tudo a ver. Deve ter tudo a ver, porque eu lembro, assim, ainda tenho vagas lembranças de precisar... eu achava, às vezes, tudo meio confuso, sabe? Era muita gente. Então, eu acredito que sim. Eu acho que essa questão de também... sei lá, eu me refugiei muito nos estudos,
né? Eu gostava mesmo de aprender, de ler. Sempre tive, eu acho, que uma mente um pouco inquieta e era muito criativa, né? Porque o mais velho e tudo, eu inventava muita arte também, inventava muita coisa. Sou bem criativa. E aí você sai, eu já vou dar um salto, você sai, vai para a Inglaterra estudar. Com quantos anos você tinha? Eu fui 2 vezes. A primeira vez eu tinha 18, mas depois eu fui me profissionalizar, né? A primeira vez eu fui, enfim, romper um pouco essa questão tão importante que a gente vai falar, né? De se independizar. Não é nada, não é nada. Eu tinha e tenho, né? Uma doença crônica e eu imagino a minha mãe e o meu pai muito preocupados em me soltar, né? Porque sempre tem os riscos de vai passar mal, não vai passar mal, como é que é isso? Mas a parte que é importante, eu morei na Inglaterra para fazer a minha especialização. Esse foi um momento muito importante no meu processo de educação, porque a minha primeira graduação foi em economia, embora eu ame conseguir pensar em termos econômicos, foi exatamente na Inglaterra que eu migrei completamente para a área social. Então, eu venho com uma bagagem, digamos, bem sólida de pensar, né, as questões, os fundamentos econômicos, que eu acho que isso é importante para a gente Você vem de uma forma, de um pensamento bem prático, né? Que exige bastante isso. Exato. Com a especialização que eu fiz na Inglaterra, e, sobretudo, essa coisa da educação mesmo, como é legal, né? O convívio com outras culturas, o grupo era muito misturado, então, a partir dali, eu fui para o Quênia conhecer lá o interior, bem na fronteira com a Somália. Então, assim, a minha cabeça abriu, expandiu de uma maneira impressionante, impressionante mesmo. Sei como é que é. E aí a gente acaba vendo o mundo mais próximo do que ele é e como ele é diverso. Que a gente já está fazendo todos os links aí com o seu grande projeto. Exato. E aí, eu vou dar outro salto, porque eu quero falar bastante do teu projeto. Você se torna mãe, e isso muda para você muita coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente chegar lá na tua ideia. Primeiro mãe do Camilo, e já foi uma grande experiência, uma gigante experiência, né? E 2 anos e meio depois, mãe do Nico, e aí é que vem a situação que nos leva ao Instituto JMG. O Nico era um bebê, não nasceu com alguma característica que fosse marcante, que a gente pudesse, né, ter aquele momento em pensar sobre o futuro dele. Foi uma criança que, aos poucos, a gente foi percebendo, eu, né, como mãe, que ele se desenvolvia de uma maneira atípica, diferente. Então, aí começa toda Nossa, é um percurso, Daniela, a coisa do diagnóstico, precisa de diagnóstico. Já ouvi muita história. Então, nossa, é uma loucura. E o meu trabalho é na área de saúde pública, né? Saúde. Então, assim, o início foi penoso e eu mesma tomei a decisão, quando eu entendi que o que eu tinha que proporcionar para ele independia do diagnóstico, eu falei, cara, eu não vou entrar nessa loucura, entendeu? Porque... Exatamente. Não vou entrar nessa loucura. Não vai definir o seu filho por um papel, né? Não vai, não tem selo. E, aliás, foi uma grande sorte, porque uma das primeiras avaliações que ele fez, a pediatra colocou uma interrogação e escreveu autismo e me mandou para um psiquiatra na época, 91, que eu estou falando, 92, e eu não fui. Eu falei, eu vou fazer o quê? Vamos lá, vamos ver, tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não. Logo eu aprendi isso, ele precisa ser estimulado, ele precisa ter acesso, né, a muito estímulo mesmo. E foi o que a gente fez durante muito tempo, muito tempo. Ele foi uma criança altamente estimulada por tudo que você puder imaginar, arte, música, escola. Realmente o papel da educação é uma coisa, assim, estruturante. Mas como mãe te bateu lá no fundo uma dúvida, uma preocupação, e daí surge a ideia do Instituto?
um pouco, bem mais adiante. Não, porque aí, digamos que ele foi crescendo, já na infância já estava claro que ele tinha um desenvolvimento atípico. Certo. Naquela época se dizia que ele tinha um transtorno invasivo do desenvolvimento, até chamavam pela sigla, TID. E essa sigla, TID, agora foi transformada em TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Quando você não enquadra ali, né, você fica no espectro. Então, ele é um cara que está no espectro, sim, não tem a menor dúvida. E a decisão de criar um instituto foi bem mais tarde. Foi realmente quando ele estava já terminando a fase escolar. Até então, eu estava trabalhando, aquela coisa de fase de criança e o outro filho também, e mudando de país, e, enfim, um monte de agitação na minha vida. Mas foi exatamente nesse período, sabe, Daniela? Quando vai terminando a fase da escola. Qual fase de escola que você diz? O ensino médio? É porque ele não seguiu, né, assim, classicamente os anos de escola, mas nessa idade, 17 anos, né, que é o momento em que os jovens típicos, também não é tão simples também não, né, fazer essa transição para a fase adulta não é fácil para nenhum jovem. Nenhum? É aquele momento... Nenhum, para escolher a carreira e tal. Mas naquele momento, eu, Ana e Mônica, JNG são as iniciais de João, Nico e Gabi, eles eram colegas da escola e a gente se perguntava naquela época, mas peraí, onde é que eles vão agora? Como é que vai ser esse negócio? Como é que eles vão se capacitar? Eles vão trabalhar? Mas peraí, a vida começa, vamos dizer que a vida adulta ela é enorme, né? Sim. Claro que a infância, toda essa história que a gente está aqui falando, marca a vida da gente, né? Mas no momento em que você vai ser adulto, aí é que o jogo esquenta, né? Não, e você traz uma coisa, eu acho importante essa experiência que você teve lá fora, porque aqui no Brasil os filhos, independentemente de com ou sem deficiência, ficam na casa dos pais muito tempo, ficam com 30 anos morando com os pais, né? Às vezes mais de 30 anos morando com os pais, faz parte da nossa cultura. Então, além de trazer uma ideia inovadora, que é pessoas com deficiência saírem de casa e ter a sua independência, você traz também uma quebra aí na nossa cultura, que é vamos ficar na casa de papai e mamãe até a gente se casar. E como a gente não está se casando, então vamos continuar por aqui mesmo, que está tudo bem. É exatamente isso, exatamente. Tem até uns memes engraçados, né? Que tem uma hora em que eles pedem para os pais saírem de casa, eles é que ficam. Mas eu acho que é muito importante essa ruptura. Eu lembro bem, eu acho que a vida expande, eu acho que é salutar para qualquer jovem. E eu acho que você tocou um ponto bem importante. É uma cultura que são conceitos que poderiam ser revistos. É importante você pegar, até porque a casa, eu vejo muito essa história do casulo e a borboleta. Você precisa claro que você pode fazer isso num quarto, mas é legal você ter, né, uma casa em que a identidade ela vai se confundindo com aquele espaço e acaba sendo um espaço de privacidade e também de proteção, de certa maneira, né? Para você aprofundar um pouco aquela coisa de você sentir, não ficar tanto nessa velocidade que todo mundo está em identidade, né? Independência mesmo, sei lá, conexão. Exatamente. Responsabilidade, é um monte de coisas. É isso aí. E tudo isso, Daniela, faz bem para as pessoas com deficiência. Faz bem para todo mundo, mas faz muito bem para as pessoas com deficiência. Porque elas vêm se beneficiando aí do processo de inclusão escolar, elas estão chegando, é uma geração que está chegando aí com 30 anos, completamente diferente do que era há 30 anos atrás. E exatamente esse empoderamento, essa autopercepção de que você é um adulto, não importa o tipo de limitação, é uma vida que né, vai viver como pode. E é aí onde a gente entra com apoios. A gente tem, né, a visão, a sacada do JNG foi buscar que tipo de apoio bem específico essas pessoas precisam para voar. Não é para fazer terapia com eles. Entendi. É para dar, sabe? Não vai... E como é que foi quando você começou com essa ideia? Desde as primeiras pessoas que você conversou a respeito, até você efetivamente conseguir clientes, vamos dizer assim, vou chamar de clientes, né, para o Instituto, não sei qual nome você daria, você até me conserte, por favor.
Então, clientes como foi isso? Porque eu vejo assim, a princípio, quem está de fora vê dois obstáculos. Um, quando você falou a ideia, muita gente deve ter dito, você está de brincadeira, como é que você vai fazer isso? Você é louca. Então, assim, Eu ouvi. passar, porque a gente é influenciável, sim, por mais que a gente diga, que se dane o que os outros pensam, sempre fica ali alguma coisinha que a gente tem que trabalhar de alguma forma. E depois convencer esses pais, né? Porque muitos deles têm mesmo essa questão da proteção. O pai e a mãe já têm, a família já tem essa questão da proteção com a criança, enfim, com seus filhos. E ainda mais com deficiência por conta de todo um preconceito, de toda uma sociedade, enfim, dizendo que eles não são capazes e martelando isso, muito embora a gente já tenha essa onda que você falou, que é boa, de inclusão e educação. Então fala para mim, como é que foram esses desafios e como é que você lidou com eles? Foram assim, encarando ondas, né? Eu já não sei por que me veio à mente aqui várias ondas, aquelas séries de ondas no mar, você vai furando. Eu ouvi que eu era louca, você é louca de propor isso e tal. Eu gosto muito desse tipo de provocação. E conversa, porque sabe por quê? Tem que acolher essa dor. E como eu sou mãe, também de um jovem com deficiência, eu acolho com muito carinho essa dor. Então, eu acho que assim, o processo foi e vem sendo, sabe, Daniela? Não acabou ainda não. Em algum momento você falou, realmente isso pode parecer loucura. O que você acha que te levou adiante? Falar assim, não, vocês estão dizendo que é loucura, mas não é não. O que você acha que te levou adiante? O que me levou adiante é que eu vi funcionando na Inglaterra. Eu acho que isso fez toda a diferença. Entendeu? Quando você vê funcionando, quando você materializa, esse é o nosso momento, né? Materializar para as pessoas irem lá e verem que funciona. Então, isso é que fez, eu diria que, bom, é um conjunto de coisas, eu acho que tem um pouco da minha personalidade de realmente, né, enfim, resiliente um pouco, mas eu vi funcionando. Então, eu acho que ver funcionando, ter convicções e crenças muito profundas a partir do conhecimento, né, do convívio, da educação do meu filho, saber que, apesar da gente realmente, às vezes, escorregar e querer aquele filho, né, assim, pertinho da gente, para a gente proteger, a melhor coisa para ele é voar, é a vida dele, é um respeito a ele. Então, assim, hoje está muito na moda a palavra capacitista, e eu acho, não pela moda, eu acho que ela traz muito conceito. Eu acho que uma das coisas que também não me fez desistir, claro que a gente cansa, mas desistir não, são essas convicções. Eu via isso no meu filho. Ele tem uma maneira estranha de funcionar. Né? Antigamente falava, ele veio com um sistema operacional diferente, mas nem por isso que não funciona. Quer dizer, essa experiência de vida que você está trazendo para a gente, essa lição de vida que você está trazendo para a gente. Primeiro, o contato com o mundo, que você já teve ali, que a tua casa era o mundo, né? E tinha muita gente. Depois você foi para o mundo efetivamente, mas aí a gente não está falando nem tanto de viajar, mas de olhar para as coisas, olhar para as pessoas, olhar para o teu filho, porque a gente sabe que às vezes no dia a dia, os pais, os familiares, né, os responsáveis, nem sempre conseguem olhar ali, né? Só vem as necessidades. A necessidade é essa, esse aqui está precisando de um livro, está precisando disso, está precisando daquilo, está na hora de comer. E acaba não olhando, de fato, para aquela criança. E aí vem o convencimento dos pais, né? Você conseguir captar clientes. Como é que foi isso? Isso foram muitas rodas de conversa, né? Muitas. E as pessoas vão como se você fosse ensaiar uma música. Então, a primeira vez sai desafinado e aí vai. E só para lembrar que uma coisa importante também, Daniela, o que também não me deixa desistir é ouvir os jovens que querem, porque a gente está falando dos pais e realmente os pais acabam sendo uma barreira porque são eles que viabilizam e são eles que têm medo. Mas quando você começa a ouvir os jovens, ali foi também um clique, porque eles querem, então eles me ligam às vezes e falam, Flávia, e aí, vai sair, não vai sair? Então aquilo fica no meu coração, não dá para desistir, entendeu? É um compromisso com eles. O convencimento vem, eu acho que é uma questão de tempo, como eu te falei, de acolhimento e respeito por essas pessoas, né? Não é por mal, um pai e uma mãe erram tentando acertar,
a gente não sabe o que é certo e errado. Então, assim, tem que respeitar a vontade. O que assim, me deixa muito, às vezes, brava, e aí eu consigo muita energia, é que eu acho um absurdo o Brasil não ter uma opção dessas para esses jovens, sabe? Eu acho que tem que... Como é que não tem uma opção? Não tem. Nós somos os primeiros a trazer esse modelo de moradia independente. Eu queria saber como é que é isso, como é que é o prédio, onde fica, o que ele tem, que tipos de deficiência essa primeira galera que está com você, que vai morar ou já está morando no prédio tem? Conta tudo. Bom, funciona exatamente como você já mais ou menos descreveu. É um prédio num bairro urbano, nada de isolar, não tem que isolar ninguém, ao contrário. Eu chamo em que bairro estado? Urbano. A gente vai lançar agora, brevemente, no Rio de Janeiro. A gente começou no Rio e São Paulo. Qual bairro que vai ser? Flamengo. Nós estamos fazendo Flamengo, na Praia do Flamengo. Hoje em dia, o mercado imobiliário está com um produto muito interessante que acoplou muito bem com o nosso, que é o co-living. Cada vez mais tem empreendimentos desse. A gente fez uma parceria muito bacana com a Como é que é isso? O co-living, ele é hoje em bairros onde possivelmente os imóveis são grandes e com aluguéis caros, eles fazem espaços menores de apartamento, são apartamentos pequenos, portanto ficam mais acessíveis do ponto de vista financeiro, monetário, mas os espaços comuns são muito... Você fica com vontade, entendeu? Você tem um coworking no prédio, você tem um salão de jogos. Não é muito condomínio, não. Não é assim, é uma coisa mais... por exemplo, uma lavanderia comunitária. Pega-se um grande imóvel e reformula esse imóvel. Faz um retrofit. Isso tá proliferando, sabe? Porque as pessoas vivem em espaços menores, o dinheiro, né? A gente está vivendo uma época de escassez. Então, para a gente caiu feito uma luva, porque é difícil você imaginar um prédio residencial comum e a gente precisa de um número, isso é importante explicar como funciona. É importante que haja um grupo, embora eles morem sozinhos, para você poder ter um custo equilibrado, você precisa ter entre 8 e 10 apartamentos com essas pessoas e eles estão vivendo é um prédio com pessoas com e sem deficiência. Não é só para pessoa com deficiência. De forma alguma, é misturado. Tudo junto, tudo misturado. E nesse prédio, a gente monta uma base de apoio. Nós temos metodologia, profissionais que a gente capacita e eles ficam ali como uma espécie de agente de monitoramento. Eles ficam ali por aí, nessa toada que as famílias começam então ele não vai ficar sozinho. Completamente abandonado, sorte. Não, e aí fica imaginando, tadinho, deprimido, sozinho à noite, sem falar com ninguém. Quando eles vão lá visitar, eles ficam querendo mudar no dia seguinte, porque é mó zorra, é um lugar de jovens, é muito legal. Então, funciona dessa maneira, com esse apoio. Então, quer dizer, você teve que fazer parcerias com empresas imobiliárias. Nesse momento, sim. E eles pagam um aluguel, como se fosse um aluguel. Exato. É um aluguel e o custo desse serviço de apoio. Exatamente. Esse vai ser o primeiro prédio? É o primeiro. Esse é o primeiro. Nossa! Nós estamos aí. Eu tenho falado que Imagino como você está. Eu estou em trabalho de parto. Estou em trabalho de parto. Quais são as deficiências, em sua maioria, que esse grupo apresenta? A gente está preparado para atender toda e qualquer deficiência. Nós começamos pela mais complexa, que é a deficiência intelectual. Em geral, é a mais desafiadora, vamos chamar assim. Ninguém quer disputar deficiência, né? Mas é uma das mais desafiadoras. Nós não estamos começando com as deficiências motoras, e aqui vai um pouco um comentário geral para toda a sociedade, ainda por não encontrar parceiros com acessibilidade, com prédios acessíveis, como são necessários. Então, isso é um grande problema, né? Principalmente esses prédios grandes que você fala, geralmente são prédios antigos. Exato. E aí tem que ter toda uma adaptação mesmo. Então isso vem sendo, de fato, uma barreira. E aqui eu acho que vale até, assim, um parêntese, porque
Se a gente focasse na questão da acessibilidade, a gente já estaria convivendo com muito mais pessoas com deficiência, né? Realmente, as calçadas, tudo isso é um problema. Mas voltando lá para o nosso prédio, então a gente está preparado para receber qualquer pessoa, qualquer tipo de deficiência. E hoje todos estão dentro aí de algum diagnóstico de deficiência intelectual. Aí tem vários, tem síndrome de Down, tem autismo, não importa o diagnóstico. Agora eu cheguei no ponto que eu estava lá atrás. Não, porque muitos pais podem pensar assim, será que o meu filho conhece essa deficiência? Pode ser, será que rola? Então, assim, só para a gente fazer um panorama aí que não tem esse impedimento. Não, e eles falam, mas ele depende de mim. Claro, mas só que a partir de um certo momento da vida, seria melhor depender de um apoio profissional, né? E eu acho mais legal de tudo, Daniela, é os pais, em vida, verem esse processo do seu filho. Sim. Porque fica muito uma questão de quando eu morrer. Porque vai morrer, a gente sabe. Mas fica uma coisa protelada, então passada para o irmão. E que eu fico assim, estou sonhando com um dia que eu vou lá comer uma pizza com meu filho na casa dele. Nossa, não, com certeza. E assim, que eu estou sonhando com vários prédios assim. Vários. Porque, inclusive, a questão da acessibilidade que você falou é super importante. Eu, quando fui para a casa que eu estou morando, primeira coisa que eu vi, porque eu sou uma pessoa meio, não sei se isso é neurose, o que é, eu fiquei pensando, gente, se eu quebrar uma perna, como é que eu vou entrar nessa... Aí já via as escadas assim no negócio. Falei, isso aí não vai dar certo, não. Acho que é porque eu já torci o tornozelo várias vezes, os dois. Então, como eu já estive nesse lugar, talvez não tenha sido tanto paranoia, mas trauma. Exato. Pensando, porque, caramba, tanto é que eu não moro em andar alto, eu moro em andar baixo, que é para já descer rápido e subir rápido, que eu ando correndo. Então, quanto mais acessíveis os prédios, quanto mais acessibilidade a gente tiver no mundo, vai ser melhor para todo mundo. Tão óbvio, né? Eu não entendo, é muito óbvio. Eu queria que você deixasse um recadinho aqui, mas antes eu queria te perguntar... quanto tempo, em média, claro que isso depende da família, do jovem, mas né, nesse primeiro momento aí, quanto tempo, em média, demorou para você conversar com o pessoal e aí fazer essa preparação, essa transição, esse período? Em média, quanto tempo foi? Olha, a gente, inclusive, está com um curso estruturado. A gente chama um curso de transição para moradia, justamente para acolher tudo isso. A gente traz profissionais para falar de capacidade jurídica, para falar de segurança e tal. Esse curso leva 2 meses. 2 meses, então a gente tem encontros semanais. Agora, isso fica reverberando na cabeça, né? A gente traz especialistas, aplica questionários, começa a se conhecer. Então, varia. Tem pessoas que já chegam com a cabeça feita, tem outras que dá aquela sacudidinha e fala, eu gostei, mas não é para agora. E tem outros que nem vão no curso, porque acham que não é, que é meio doideira, que é irresponsável. Enfim. Flávia, a gente já terminou o nosso tempo, infelizmente, mas eu queria que você deixasse aqui qual é a lição de vida que você gostaria de passar para a galera que está assistindo o nosso programa. Eu acho que toda vida vale a pena. Toda vida vale a pena e toda vida é digna, toda vida ensina. Eu acho que essas barreiras, tudo bem, a maioria, claro, que tem aquela via já meio que traçada, mas se você parar e olhar, você mesma falou, Daniela, olha, observa, tem jeito de qualquer pessoa se comunicar. Porque você não se comunica só com a palavra, tem o toque, tem o olhar. Então, eu acho que a lição é que toda vida vale a pena, é útil e digna. Obrigada, Flávia. Parabéns pelo seu projeto, pela sua coragem, quanta coisa que você ensinou aqui e muito sucesso. Eu quero conhecer aí, quando estiver funcionando, eu quero fazer uma visita lá, pertinho no Flamengo, tá bom? Fazer um convite, vamos juntas. Vamos juntas. Fica aí um minutinho que eu vou me despedir do pessoal e já volto. Nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais histórias inspiradoras às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!